Olá a todos, como estão? A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Eu queria passar por aqui hoje só para compartilhar uma coisa, eu acredito que é especial, né? Especial diante de Deus, especial para mim também, né? Não sei para você, mas para mim é especial. Acredito que é especial também para minha mãe, né? Que me conhece, né? E bom, glória a Deus. Gente, tem dias que não faço uma live, que não trago uma palavra para assim, né, ao vivo, né, as nossas lives de glória, né? Mas glória a Deus, né? Hoje eu queria compartilhar uma data especial, né? É, Estamos no mês de setembro, né? O mês de setembro para mim é um mês muito especial porque é o mês onde eu aceitei Jesus, né, de uma forma definitiva, séria, de uma forma verdadeira, né? Então quer dizer que para mim setembro é o meu mês aniversário, é um mês muito especial, é um mês realmente que marca o que marcou a minha vida, é um mês para mim até de consagração, é um mês onde realmente Deus começa a falar muitas coisas ao meu coração, né, sobre a minha vida, referente a coisas que passaram, referente a coisas que do hoje, né, do presente, e referente a coisas que virão depois, né? Ou seja, coisas do futuro. Amém? Então, assim, eu queria falar hoje sobre meu tempo, mês aniversário, né? Em Cristo Jesus, né? Para a glória de Deus. Como já muitos sabem, desde os 14 anos eu aceitei Jesus como meu único, suficiente Salvador da minha vida, né? Aquele que me perdoou, aquele que lavou a minha vida com o seu sangue, né? 30 anos atrás, glória a Deus. Então, assim, para mim, esse mês, setembro, é um mês muito memorável, né? Um mês realmente especial. É um mês de celebração, né? E para a glória de Deus, né? Entendo que também é um mês profético, né? Tudo se alinha nesse mês, para mim. Não sei para você, mas para mim, né? Tudo se alinha neste mês de uma forma especial, né? Porque tudo tem a ver com esse tempo, né? Os 30 anos no Evangelho, né? Então, assim, é um alinhamento espiritual, né? Com tudo que está acontecendo no mundo, é invisível, vamos dizer assim, né? Porque até neste tempo, nós como cristãos, nós como igreja, celebramos também o cabeça do ano, o novo ano bíblico, né? O Rosh Hashanah, como muitos já conhecem. Então, é uma muito, 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 como dizer a palavra que eu estou buscando faz um tempo. É muito especial, muito marcante, é muito determinante, né? É um mês realmente profético, é um mês que tem que marcar um antes e um depois, né? Então, assim, gente, esse mês para mim, 30 anos, fala muito. Para muitos que já têm mais anos do que eu no Evangelho, quizás é pouca coisa, sabe? Mas 30 anos no Evangelho para uma pessoa que reconheceu Jesus desde os 14 anos de idade, desde a adolescência, é muita coisa. É muita coisa, é muita vivência, muitas experiências, são muitas adversidades, muitas provas, muitos desertos, muitas vitórias, muitos lugares, muitas pessoas, né? Muitas palavras proféticas, muita oportunidade de pregar a palavra, muitas viagens, né? Ou seja, para mim esses 30 anos tem sido um tempo, vamos dizer assim, de alguma forma de evolução, essa palavra, né? Vamos usar essa palavra evolução, porque a Bíblia diz que o Senhor nos leva de glória em glória, ou seja, de uma glória menor a uma glória maior. Então,
eu acredito que esse é um tipo de evolução que o próprio Deus nos leva, né, baseado em nós, ou seja, quando eu, no meu caso, cumpro ou vivo princípios espirituais fundamentados na palavra. É isso, né? Então, há 30 anos, né? Então, assim, é muito especial esse tempo para mim, gente. 30 anos, realmente, assim, quando eu aceitei Jesus aos 14 anos, eu não me imaginava, eu não via nada daquilo que hoje eu tenho vivido. Realmente, de fato, eu não sabia de nada. Eu somente sei que eu aceitei Jesus naquele tempo, na minha imaturidade, no meu desespero, através de um sonho, né? Eu aceitei Jesus porque eu não queria ir para o inferno, né? Eu aceitei Jesus por medo de não querer ir para o inferno. Só que hoje em dia, hoje eu não tenho medo do inferno, mas tenho medo de Deus, temor de Deus, porque somente Deus ele pode me lançar no inferno, somente ele pode me tirar do inferno e me dar vida. Somente ele pode tirar a minha vida e somente ele pode, determinar a minha morte. Se ele quiser que eu morra hoje, eu morro hoje, mas todo vem da vontade de Deus, né? Então assim foi isso que Deus usou 30 anos atrás, né, quando eu aceitei Jesus no mês de setembro, né? E dou glória a Deus por isso, porque eu me lembro de tudo perfeitamente, eu me lembro tal qual de cada coisa que aconteceu naquele dia que eu aceitei Jesus. Como já muitos já conhecem, já quem me ganhou para Jesus foi uma missionária brasileira, o nome dela é Sandra Cojante. Acho que ela mora hoje em dia em Goiânia, né? Então assim, o Brasil me ganhou para Jesus, né? Vamos dizer assim, os missionários brasileiros me ganharam para Jesus, né? A essência brasileira me ganhou para Jesus. A identidade que o Brasil carrega e os missionários brasileiros carregam me ganharam para o Brasil e marcaram a minha vida. Marcaram a minha vida, missões, né? Marcou a minha vida através do Brasil, graças a Deus. Glória a Deus por isso, né? Aleluias por isso, porque Deus é maravilhoso. Então, assim, gente, nesses 30 anos eu escrevi algo aqui que eu vou compartilhar para nós, né? Vou compartilhar para você. César Augusto Machado Figueira, né? Hoje missionário, profeta, para a glória de Deus, né? Eu sou um homem marcado, né? Pela graça, a fidelidade de Deus, né? Aos 14 anos eu teve um encontro, né? Um encontro transformador com Cristo que mudou o rumo da minha vida, me abrindo o caminho, né? Para uma intimidade profunda com o Espírito Santo, né? Desde então, eu tenho caminhado processos de restauração, consagração, atravessando experiências de dor, abusos, perseguições, porém também vitórias sobrenaturais, né? Que confirmaram e confirmam o propósito eterno do Pai sobre a minha vida. Glória a Deus, né? Hoje, com 30 anos em Cristo Jesus, né, e em seu Evangelho, hoje eu celebro, né, não só o passo do tempo, porque muita gente celebra o passo do tempo, mas eu estou celebrando hoje a evidência de um Deus que me guardou, amém? Em meio a toda a adversidade que eu tenho atravessado, né? Eu me glorio em Cristo porque eu tenho derramado sangue, não morri, mas tenho derramado sangue por causa da obra do Senhor, né? Por causa de Cristo, por causa de fazer o que Deus manda. Então, assim, eu tenho esse pequeno pontinho, essa glória em Cristo, essa alegria de eu ter sofrido por causa de Jesus, né? Como já contei no ano 2017. Então, assim, esses 30 anos são evidências do poder de Deus na minha vida, né? São evidências de um Deus que me guardou em meio a toda a adversidade, como já falei, que me formou em meio ao quebranto, né? E que tem me levantado com um chamado claro, nítido, como profeta apostólico, como um avivador para esta geração, né? É verdade que hoje em dia, hoje eu estou estudando medicina aqui no Paraguai, estou aqui morando em Foz do Iguaçu, em Paraná, mas, tipo assim, nesses 30 anos, para a glória de Deus, não quer dizer que é porque eu estou estudando medicina, né, eu parei. Claro que não estou com a mesma intensidade, né, de 2 ou 3 anos atrás, onde eu estava mais na ativa, né, no ministério, em missões, fazendo a obra, mas, tipo assim, hoje eu tenho entendimento, graças a Deus, ao Espírito Santo, que isso que eu estou fazendo, esse tempo que eu estou vivendo, esse tempo como estudante de medicina,
também tem a ver com aquilo que é Deus na minha vida, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer, tem a ver com aquilo que Deus vai fazer, tem a ver com o propósito de Deus na minha vida, tem a ver com o sonho de Deus na minha vida, tem a ver com aquilo que eu vou fazer ainda mais para a glória de Deus, como profeta, como missionário, como servo de Deus, em nome de Jesus, como pai, como esposo, em nome de Jesus. Então, assim, a minha vida tudo tem um sentido em Cristo Jesus. Não quer dizer que a sua vida não tenha, mas eu estou falando de mim hoje, nesses 30 anos, em Cristo Jesus, tudo tem um sentido, nada é por acaso. Tem pessoas que me perguntam, César, o que aconteceu com você? Você se desviou? Não está mais ministrando? Não tenho visto você pregando? O que aconteceu com César, que não está mais pelas redes sociais, assim, de uma forma mais seguida, como antigamente, pregando a palavra, fazendo minhas lives? É porque, gente, Deus é um Deus de tempo, né? Uma coisa que é para aquele que me conhece, sempre eu prego. Deus é um Deus de tempos, Deus é um Deus de lugares e Deus é um Deus de pessoas. E Deus, nesse tempo, Ele tem alinhado esse tempo na minha vida e tem me alinhado para que eu venha viver esse momento, né? Porque para Deus é simplesmente um momento. Para mim são 6 anos de estudo de medicina. Para Deus é simplesmente um momento. Amém? Então, assim, mas forma parte desses 30 anos que eu estou celebrando hoje em Cristo Jesus, né? Como convertido para a glória de Deus. Então, assim, a minha vida física, espiritual, né? Tem sido marcada por sacrifícios, né? Para aqueles que me conhecem mais de perto já sabem do que eu estou falando, né? Estudos, jejuns e consagrações também, né? Que tem dado nascimento ao ministério profético Glória, né? Glória, reino, obediência, missões, né? Glória. Esse é o ministério que eu carrego, né? Que nós carregamos, né? Em nome de Jesus e que nasceu de fato num tempo de consagração, de jejum, lá em Amazonas, em Manaus, né? Para a glória do Senhor. Então, assim, debaixo da guia do Espírito Santo, né? A minha missão, né, tem sido incendiar ou levar essa palavra que incendeia, né, vidas com o fogo de Deus, né, despertar a igreja adormecida, conduzir a muitos a uma restauração genuína, né, no desenho original de obediência ao Eterno. Nós sabemos hoje em dia, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela revelação de Deus, que o desenho original para mim, para a igreja, para você, para os missionários, para os profetas, para os apóstolos, para os pastores, evangelistas, mestres, né? O desenho original hoje chama-se Cristo. Hoje e eternamente é Cristo. Ele é o nosso desenho. Ele é o nosso alvo. Amém? Então, assim, meu desenho original é Cristo. E esse é o desenho que nós carregamos em Cristo Jesus. Então, assim, hoje, gente, hoje, nesse mês de setembro, nesse tempo de aniversário dos meus 30 anos em Cristo Jesus, hoje eu celebro esses 30 anos com Cristo, né? Com Cristo, não é somente em Cristo, mas com Cristo. E eu estou olhando, estou fixando meu olhar, minha mirada espiritual, minha visão espiritual para frente, né? Mas também lembrando que atrás Deus fez coisas na minha vida e através da minha vida e através de pessoas na minha vida. Então eu agradeço a Deus, tenho muita gratidão no meu coração, né, a Deus e pelas pessoas que Deus colocou na minha vida, pessoas grandes, pequenas, com nome ou sem nome, mas eu agradeço a Deus pelas pessoas que lá atrás, né, formam parte dessa história, formam parte comigo e que Deus me permitiu entrar na história deles também nesses 30 anos. Glória a Deus, né? Então, assim, e eu continuo adiante com expectativa profética, com expectativa espiritual, de coisas novas, de que Deus ainda vai fazer muito mais, porque a palavra de Deus diz assim, que aquele que começou a boa obra em mim vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Eu sei que eu sou um pecador, que não mereço essa graça, mas é pela graça, como disse o apóstolo Paulo, é pela graça que eu sou o que sou, que somos o que somos, é pela graça de Deus que eu sou hoje um missionário, um profeta, é pela graça de Deus que hoje eu estou estudando medicina, é pela graça de Deus, né, que eu tenho chegado de alguma forma tão longe. Eu sei que ainda não considero que tenho chegado muito longe, mas ainda eu creio que Deus vai me permitir chegar muito mais longe, né, em nome de Jesus. E todas as ferramentas que Deus tem colocado na minha mão, incluindo a medicina, ele vai usar para a sua glória e para a sua honra enquanto dentro de missões, no mover profético, porque Deus é Deus. Tudo que Deus tem na sua mão transforma numa arma poderosa, espiritual, profética e sobrenatural. Então eu creio que Deus vai usar a medicina na minha vida e vai me usar em mim dentro desse campo de forma sobrenatural
para ainda continuar levando mais vida, para ainda continuar incendiando vidas à igreja e aonde o Senhor me levar. Amém? Glória a Deus. É isso. Eu agradeço a Deus por isso. Estou muito agradecido a Deus. Então, assim, a minha história, gente, a história minha de César Augusto Machado tem sido, né, testemunho vivo de que a dor literal, assim, de dor, não destrói. Eu sou testemunha viva de que a dor não destrói, não mata. É verdade que no momento de dor, gente, a gente tente muitas vezes dá vontade de morrer, dá vontade de abandonar, de deixar tudo para trás, né? Porque somos humanos, gente, somos humanos, né? Somos humanos, somos seres carnais, de carne e osso, né? Glória a Deus. E biblicamente falando, né? O apóstolo Paulo fala que existe uma luta, né? Uma luta constante, perene, entre a carne e o espírito. Quando fala a carne, está falando do meu ego e o espírito, que é a vida de Deus na minha vida, dentro de mim. Então, assim, gente, apesar do testemunho, Deus tem permitido eu sofrer, Deus tem, tipo assim, tolerado sofrimento, permitido. Para quê? Muitas vezes eu tenho me perguntado por que Deus tem permitido muitas coisas de dor, de sofrimento, muitas coisas desagradáveis, pessoas que se levantam, pessoas que se voltam contra nós ou contra mim nesses 30 anos. Por que Deus tem permitido tudo isso? São tipos de dores, né? Mas é porque Deus está tratando comigo nesses 30 anos. Deus tem tratado comigo nesses 30 anos, né? Tratado o meu caráter, meu crescimento, minhas atitudes, como eu vou reagir, as minhas reações perante tudo aquilo que Ele tem permitido nesses 30 anos. E eu acredito que ainda Deus vai permitir muito mais e que Deus me dê sabedoria, que Deus me dê caráter, que Deus me dê boas reações, que Deus me dê boas atitudes pelo Espírito Santo, porque, gente, humanamente nós somos limitados, somos finitos, nós temos limites. Mas pela graça de Deus, né, pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, que Deus venha me fortalecer ainda mais para poder viver, se Ele quiser, mais 30 anos, em nome de Jesus, né, para continuar fazendo a sua obra em Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, assim, nesses 30 anos, gente, eu celebro meus 30 anos, junto com vocês também, mais um ano, em nome de Jesus, para a glória de Deus, né, olhando para trás com gratidão e olhando para frente, né, com expectativa espiritual, com expectativa profética de que Deus ainda tem muito mais, de que as portas eternas Deus vai abrir em nome de Yeshua. Amém? Então, assim, a minha história, continuo falando para a glória de Deus, não quero falar de mim, mas eu quero glorificar a Deus por tudo aquilo que em 30 anos Deus tem me permitido viver. Então, assim, a minha história tem sido testemunho vivo de que a dor não mata, não destrói, senão que prepara. A dor prepara, gente. A dor prepara para ter experiência, para ter moral para falar, para dar testemunho. A dor prepara para preparar uma geração nova que ainda vai enfrentar coisas terríveis. Então, a dor que nós experimentamos, no meu caso que eu tenho experimentado, me ensina a mim, prepara a mim para mim ensinar, para mim preparar outra galera, outra geração que ainda vai se levantar em nome de Jesus para receber de mãos abertas ao Senhor Jesus na glória. Amém? Então, assim, a minha história tem sido assim, um testemunho vivo desse assim, de dor, né? Que não destrói, que não mata, senão que prepara e que as marcas se convertem em sinais de vitória, né? Marcas físicas que eu tenho, física, marcas espirituais, marcas até na alma, né? São marcas que se convertem em sinais de vitória, né? E que é o Espírito Santo, gente, o Espírito Santo, que é a pessoa mais importante nesses 30 anos, meu melhor amigo. Eu aprendi a conhecer ele, eu entendi, aprendi a conhecer a sua voz, a sua presença, a sua essência, a sua sutileza, a sua delicadeza, né? E que ele mora em mim, para a glória de Deus Pai. Eu não mereço, mas a Bíblia diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo, é casa de Deus, é santuário do Eterno. Então, assim, o Espírito Santo, ele sigue levantando. Eu creio que o Espírito Santo continua levantando profetas, que assim como ele me levantou como um profeta, né, para esta geração. Eu creio que Deus vai continuar levantando profetas em esse tempo final para anunciar o reino, né, com poder, verdade, com fogo. Coisas que me identificam muito, né?
anunciar o reino com poder, verdade e com fogo, não somente com palavras. Porque o apóstolo Paulo fala muito claro que o próprio Jesus falou que o reino de Deus não consiste em palavras. O reino de Deus, o evangelho do reino, gente, não consiste somente em falar, em blá blá blá, em palavras, em conhecimento. O reino de Deus está baseado em poder, evidências de poder, de verdade, fogo do Espírito Santo. Então, assim, amém? Então, assim, são essas coisas que eu posso falar para você, né? Mas o que me chama a atenção é que justamente nesse tempo, né? Nesses 30 anos, justamente nesse mês de setembro, nós como cristãos, como igreja, vamos falar assim, entendida, alinhada nos tempos, aqueles que estudam um pouquinho assim da palavra de Deus, né? Nós entendemos que estamos entrando num novo ano bíblico, um novo tempo, né? 5.786, ou, né? E nós celebramos, tanto lá como na minha igreja que me enviou para cá, para este país, como a igreja onde eu estou hoje em dia, atualmente, também celebramos o Rosh Hashanah, o Ano Novo Bíblico, a cabeça do ano. Nós celebramos porque entendemos que a palavra de Deus, né, está ali, fundamenta isso, né? Não é por achismo, não é por religiosidade, não é por fanatismo. Quizás somos fanáticos, sim, fanáticos de Cristo. Então, assim, mas hoje em dia, gente, nós temos que entender que todo tem um alinhamento, todo tem um fundamento bíblico, mesmo você sabendo ou não, mesmo você ignorando ou não, nós estamos vivendo tempos espirituais, tempos proféticos, tempos de alinhamento espiritual. E para mim, hoje, nesses 30 anos, gente, está todo se alinhando. Tudo, nada é por acaso, nada, absolutamente nada. E o número três fala de ressurreição, fala de unidade, fala de um Deus trino, Pai, Filho, Espírito Santo, fala de unidade, fala de unanimidade, fala daquilo que Deus é. Glória a Deus. Fala de ressurreição. Então, assim, para mim, posso dizer que é um tempo de ressurreição. É um tempo onde o Espírito Santo continua levantando o profeta, continua ressuscitando os profetas, continua ressuscitando o apostólico, continua ressuscitando o evangelista, continua ressuscitando o coração do bom pastor nos corações dessas pessoas que têm um chamado a pastorear a igreja de Cristo, a direcionar esse povo de Deus, né? E eu continuo declarando e profetizando que estamos em tempos de alinhamento, onde Deus vai incendiar corações para aqueles que têm um chamado ardente, queimando por pregar a palavra. Aqueles evangelistas, os homens que ganham água, aqueles que lançam a rede. Então é um tempo de alinhamento, um tempo onde todo se está alinhando, né? A Bíblia diz, fala muito claro que em Cristo Jesus todas as coisas convergem, das que está no céu, daqui da terra. Tudo vai converger em Cristo, gente. As coisas criadas e as coisas não criadas. Então, assim, todo converge em Cristo, mas eu creio que nesse alinhamento cósmico, espiritual, profético, e que você e eu muitas vezes não entendemos de forma total, porque somos limitados e finitos, e o Senhor nos dá uma porção de revelação e de entendimento, mas eu posso dizer pelo Espírito Santo que esse alinhamento é genuíno, é real, né? E existe uma reflexão em tudo isso, né? Que é a cabeça do ano, Rosh Hashanah, já está aí, está acontecendo. Está aí o mundo espiritual, já a porta, ou o portal eterno já está aberto, né? Já está aberto. Então, assim, gente, nesses 30 anos eu tenho visto tanta coisa e hoje em dia eu posso ver mais claro para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Espírito Santo de Deus, para a glória do Pai. Não para a minha glória, para a glória de Deus, né? Tem sido um tempo muito bom, né? É verdade, gente, que nesses 30 anos eu tenho tido vontades de abandonar, deixar, de pular do barco, deixar tudo para trás, por X circunstâncias que quizás não venham ao caso, mas que ao mesmo tempo formam parte da minha história nesses 30 anos. Glória a Deus, gente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, porque a palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições, mas que nós temos que confiar, nós temos que ter confiança, porque Jesus, ele venceu o mundo, ele venceu, se Jesus venceu, aleluia. E por que nós não vamos vencer se nós temos o mesmo Espírito Santo de Jesus, nós temos a mesma essência de Jesus em nós? Só basta querer, só basta nos posicionar em Cristo, no nosso chamado, no nosso propósito, em obediência, com o coração disposto a obedecer. Amém?
Então, assim, falando um pouquinho mais desse tempo de alinhamento que está acontecendo na minha vida hoje, nesses 30 anos, no mês de setembro especificamente, nesse mês de setembro, Deus está marcando algo na minha vida, Deus está marcando algo, um início de algo espiritual, profético, sobrenatural. Quizás eu não estou entendendo assim, nem estou enxergando com olhos claro, nitidamente, mas pelo Espírito Santo eu sei que Deus está marcando algo na minha vida e que é necessário que Ele faça isso. Então, nesse tempo, gente, eu posso lembrar, né, a grandeza de Deus na minha vida. Eu sopro do seu Espírito na minha vida, né? Deus está, acredito que Deus está abrindo um tempo de coisas profundas para a minha vida. Eu creio. E para você também, para a igreja, para aqueles que têm fé, para aqueles que estão aí também esperando algo de Deus, né? Então, para aqueles que caminhamos em Cristo. Então, gente, não se trata somente de experiência, de rituais, senão de discernir os tempos de Deus, como eu já falei, né? Discernir o tempo pelo Espírito Santo de Deus e entrar nesse alinhamento, né, com a sua vontade, a vontade de Deus. Amém? Então, gente, Deus é maravilhoso. Tem um versículo que eu quero deixar para você, que é o versículo que é para mim, gente, o versículo realmente fala, literalmente fala, verdadeiramente fala daquilo que eu sou, daquilo que é Deus na minha vida, daquilo que Deus depositou aqui no profundo do meu espírito. E eu dou glória e honra a Deus. Eu agradeço ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo por tudo o que Ele tem feito na minha vida. Obrigado a Deus porque Ele tem me permitido viver coisas boas, coisas desagradáveis, coisas ruins, coisas pesadas, coisas também maravilhosas. Mas glória a Deus por tudo. A Bíblia diz assim, gente, a Bíblia diz assim, agradeceremos a Deus somente pelas coisas boas, e não também pelas más. Ou seja, gente, eu entendo que Deus nos manda, Ele quer que nós sejamos gratos por tudo. Não somente pelas bênçãos, não somente pelas vitórias, não somente pelas conquistas, sino também pelas coisas ruins, pelas coisas más, pelas coisas onde nós temos perdido. Porque também nós aprendemos. Então nós temos que aprender a ser grato. Eu preciso, César Augusto Machado Figueira, nestes 30 anos, gente, eu preciso aprender. Eu tenho aprendido, sim, tenho aprendido, glória a Deus. Mas eu vou aprender, eu preciso aprender muito mais, né? Glória a Deus, né? Então, assim, para mim é uma honra compartilhar um pouquinho só, assim, resumidamente, do meu chamado, da minha história, né? Das minhas marcas dolorosas, transformadoras também em Cristo, né? Que me tem dado vitória em muitas áreas da minha vida e em muitas circunstâncias, glória a Deus, né? Eu acredito, não por vanglória, que Deus tem colocado um fogo em mim profético que muita gente não entende, que muita gente não vai discernir ainda, nem discerne, quizás nem discernirá jamais. Quizás muita gente vai morrer tentando discernir o que Deus colocou na minha vida, esse fogo profético, e não vai entender jamais. Porque Deus é Deus, né? Ao menos que seja o próprio Espírito Santo na vida daquela pessoa de uma forma tão poderosa que ela venha entender e enxergar nitidamente. Do contrário, eu falo assim, sinceramente, sem medo a errar, nunca vai discernir. Então eu acredito que Deus tem colocado em mim um fogo profético, né? Um fogo dele, genuíno, verdadeiro, né? Que não é inventado por mim, né? Que tem me permitido viver, experimentar e levar a glória de Deus, né? Tem várias passagens que eu poderia identificar onde Deus fala comigo, onde Deus fala para mim, tem muitos, que eu amo muito, como Romanos 8,14. Romanos 8,14 fala para mim que aqueles que são filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Mas eu quero compartilhar um versículo que fala da minha trajetória, do meu chamado, propósito, né? Que fala comigo de forma particular, simplesmente. Amém? E que abraça, que define ou que revela a minha essência. Eu quero compartilhar para ti. Presta muita atenção, está aqui em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo 4 até o versículo 10. Amém? Presta muita atenção aí. Lê, se você tiver a sua Bíblia, leia na tua Bíblia, receba para ti também essa essência em nome de Jesus, né? Eu aprendi assim que os pastores geram pastores, os apóstolos geram apóstolos, profetas geram profeta, mas eu acredito assim mais profundamente que é o Espírito de Deus, ele gera, ele gera vida,
Ele gera vida. É Ele quem constitui. Não sou eu como profeta. Não é o apóstolo, não é você, não é pastor. Diz que o Espírito, o mesmo Deus, ele constitui, ele gera alguns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Não sou eu. Tá bom? Se não é bíblico, não acredito. Então, assim, não sou eu que vai gerar profeta. Mas eu creio pela palavra de Deus, que o mesmo Deus que me gerou, que me constituiu para profeta, é o mesmo Deus que vai gerar em você a essência que você precisa, ou a essência que Deus precisa despertar em você, ou ressuscitar em você, para esta geração, para que você seja útil no reino, seja apóstolo, seja profeta, seja pastor, seja evangelista, seja mestre. Mas receba essa palavra como da parte de Deus, em nome de Jesus. E mais para fortalecer a palavra de Deus, diz assim: creei nos profetas e sereis prosperados. Receba essa palavra de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 4, versículo 10. Eu vou declarar essa palavra para mim, primeiramente, da parte de Deus, e para você como igreja, em nome de Jesus. Diz: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta às nações. E eu disse: ah, Senhor Jeová, eis aqui eu não sei falar, porque eu sou criança. E me disse Jeová: não digas, sou uma criança, porque a tudo que eu te enviei irás tu, e dirás tudo o que eu te mandar. Não temas diante deles, porque contigo estou para livrar-te. Glória a Deus. Diz Jeová. E estendeu Jeová sua mão e tocou na minha boca, e me disse Jeová: César, eis aqui eu tenho colocado as minhas palavras na tua boca. Olha, que eu te coloco neste dia sobre nações, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar e para edificar e para plantar. Glória a Deus. Eu quero declarar esta palavra, quero profetizar agora na minha língua materna, em espanhol. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: César, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Yeshua. Entonces, mis hermanos, esta palabra, ese mensaje, esa historia, esos 30 años, esos 30 años, ¿no?, de vida cristã ou com Cristo, né? Eu não vou falar mentira, eu não vou dizer que tem sido 30 anos de absoluta perfeição espiritual e cristã, não. Porque se a gente não tem provas, se a gente não tem muitas vezes vontade até de morrer, a gente não é humano. Mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores, e em Cristo Jesus, somente em Cristo. Isso se eu posso falar com toda autoridade, em Cristo Jesus. É por causa de Cristo que eu estou vivo, que eu estou falando, que eu estou dando testemunho, que eu estou contando a minha história. Porque muitas vezes deram vontade de desistir, gente, nesses 30 anos. Deram vontade de fazer muitas coisas erradas, mas Deus, pela sua graça, pela sua mão pesada e forte sobre mim, Ele não me tem deixado, Ele não me tem soltado. As cordas de amor têm me abraçado literalmente. Então, assim, essa passagem que acabei de declarar, né, fala dessa eleição, né, que Deus fez na minha vida antes de eu nascer, né?
do meu processo de quebranto, restauração, para que a sua palavra esteja na minha boca. Então, assim, o meu chamado, né? Meu chamado tem arrancado e destruído o que é mentira, né? Em muitos momentos, né? Na verdade, o meu chamado, na verdade, o chamado de Deus na minha vida, vamos ser mais específico, ele arranca, ele destrói o falso. O próprio chamado de Deus na minha vida arranca, destrói o que é falso, o que é mentiroso. Falo de mim, o que Deus tem feito na minha vida. Porque o chamado que Deus tem feito tem arrancado muita coisa. Muita coisa falsa, muita coisa mentirosa que a gente vem arrastando, a gente vem carregando na nossa vida, na nossa alma, na nossa mente, né? Muitas vezes por maus ensinos, ou por X coisas, circunstâncias, né? Cada quem tem uma história e eu estou contando um pouco da minha, né? Então, assim, o meu chamado, falo como o meu chamado como profeta, vamos falar assim, ele tem arrancado, destruído muita falsidade. E por isso, gente, que eu me cuido muito. Eu me cuido muito, cuido aqueles que Deus tem colocado nas minhas mãos. Porque, gente, hoje em dia está muito delicado entrar em qualquer lugar que usam o nome de Jesus. Porque se Deus destruiu em mim, arrancou em mim o que é falso, o que é mentiroso, tipo assim, para mim, entrar em qualquer lugar, acreditar em qualquer palavra, acreditar em qualquer profecia, acreditar em qualquer coisa que diga, que use o nome de Jesus, hoje em dia isso a mim não me surpreende, isso a mim não me enche. Eu fico muito atento, muito calado, muito reservado em Cristo, muito atento àquilo que você está falando, àquilo que você está ensinando ou pregando hoje em dia, porque existe muita loucura. Existe muito joio disfarçado de trigo. Só que o joio mata, o joio é venenoso. Então, assim, se a gente não estiver com discernimento do Senhor, gente, a gente se deixa enganar muito fácil hoje em dia, muito fácil, com muita palavra, com muita teologia, que você escuta por todo canto, né? Então, assim, a cobertura de Deus sobre a minha vida é que sempre tem me livrado, é quem sempre tem me livrado. Essa cobertura, essa proteção de Deus tem me guardado, tem me livrado, tem me separado, tem me protegido, literalmente falando. Por isso que eu estou vivo, né? Como eu já falei, né? Ainda em momentos onde a minha vida esteve em perigo, como eu já falei, né? Assim, outro versículo que eu posso dizer que eu poderia falar, né? Está em Isaías 61, versículo 1 ao 3, né? Que fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Que fala, me ungiu o Senhor, né? O Senhor me ungiu. Aí você lê na sua casa, você lê na sua Bíblia e declara, profetiza essa palavra sobre a tua vida também. Esse versículo, esses dois versículos, esses dois profetas que Deus usa aí para usar a minha vida, para edificar a minha vida, né? Nesses 30 anos, Jeremias, o profeta chorou, e Isaías. Tem uma pessoa que eu amo muito, também uma minha amiga, que também é profeta, né? Ela falou para mim uma vez por telefone e essa palavra me fez chorar. Eu acho que ela não sabe isso, né? O nome dela é Bia, não tenho vergonha de dizer o nome dela, né? Ana Beatriz, é filha de pastor. Ana Beatriz Ponte. Ela falou que cada vez que ela lê Isaías, ela se lembra de mim. Não sei por que ela falou isso, né? Mas ela falou que, tipo assim, a minha vida, tudo aquilo que eu tenho passado, quando ela lê Isaías, ela identifica Isaías comigo, ou identifica a minha vida com Isaías. E eu lendo essa parte aqui, Isaías 61, capítulo 1, versículo 3, eu vejo realmente que é isso. Assim, e tem coisas realmente que eu tenho identificado, que eu tenho vivido e que de alguma forma me identifico, né, com a palavra de Deus. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar nessa tarde. Assim, uma pequena resenha histórica nesses 30 anos. Eu não podia passar por baixo, eu não podia passar por alto, eu não podia esquecer, eu não podia deixar de falar, de contar um pouco, né? Quizás eu vou estar nesses dias que vem pela frente, vou estar fazendo algumas palavras, pregações, né? De aniversário, né? Acho que ano passado eu fiz, ano retrasado também. E como estamos nesses 30 anos para mim fala muita coisa, né? Estamos no Rosh Hashanah, no primeiro, cabeça primeiro dia do ano bíblico, né? Nesses tempos estamos nos preparando, como dizem aqui, o mês de Elul é um tempo de preparação, é um tempo realmente onde nós nos preparamos, buscamos ao Senhor, nos consagramos, se temos que nos humilhar, se temos que pedir perdão, você pede perdão, mesmo que já o Senhor, Yeshua, Jesus, ele já nos perdoou na cruz do Calvário. Sim, Jesus nos perdoou, Jesus fez a sua parte, ele derramou seu sangue, morreu na cruz, ressuscitou por nós, glória a Deus por isso. Porém, hoje nós, biblicamente falando, o próprio Senhor Jesus nos fala assim,
tome cada um a sua própria cruz. Ou seja, já Jesus levou a sua cruz. Já Jesus, ele morreu na cruz. Já Jesus perdoou a humanidade, a toda a humanidade passada, presente e futura na cruz do Calvário. Ele já perdoou. Agora, quem tem que fazer isso hoje enquanto eu morrer na cruz? Você e eu todos os dias, né? Quem quiser seguir Jesus, quem quiser ir em pós do Senhor Jesus, quem quiser ser discípulo de Jesus, disse o próprio Messias, o próprio Mashiach, ele fala: tome a sua própria cruz, né? Negue-se a si próprio e siga-me. Porque quem ama mais mãe, pai, filho, filha, trabalho, né? Até sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. É isso que diz a palavra de Deus. É isso que fala o próprio Senhor Jesus. Não sou eu quem está falando, é a palavra que está falando, o próprio Jesus quem fala isso e quem falou isso. Então, assim, não tem desculpa. Então, assim, hoje nós temos que perdoar, tem que perdoar. Ah, já Jesus me perdoou, mas sim, você também tem que perdoar. Né? Já Jesus perdoou, Jesus quem perdoa pecado, sim, ele perdoa, mas ele nos manda perdoar. Jesus fala assim: a quem vocês lhes perdoarem os pecados em meu nome, lhes serão perdoados. Então, se ele perdoou, se ele manda, então por que nós não obedecemos muitas vezes? Temos que aprender a obedecer, né? Tipo assim, eu acredito assim, como eu falei para minha pastora uma vez, eu não sou maior do que Jesus. Ninguém é maior do que Jesus. Jesus era o próprio Deus na terra, né, caminhando entre nós, e hoje ele habita em nós pelo Espírito Santo. E se ele nos manda, o próprio Deus nos mandou a perdoar em seu nome, por que nós não podemos perdoar? Jesus não pode fazer algo que é para mim e para você fazer. É para nós, para eu, para você perdoar. Com nome e sobrenome, porque, como eu falo, esse pecado tem nome, né? Então, assim, gente, é fácil? Não, não é fácil. Mas não é impossível. Tudo depende se eu quero, se você quer, se você se posicione. Pronto, acabou. Afim das contas, né? Quem quer ir para o céu é você. E quem pode ir para o inferno é você se você não perdoar. É simples. O evangelho é simples, é profundo, mas é simples. É somente ter atitude, né? Então, assim, gente, nesses 30 anos, eu estou te dando uma recomendação. Mais ainda, mais uma, né? Nós somos falhos, temos um monte de erros, temos um monte de coisas por resolver, um monte de coisas por aperfeiçoar. Se todos os dias nós temos que fazer isso, todos os dias. Né? E em 30 anos, gente, não é diferente. Vem mais 30 anos pela frente, amém? Se Deus quiser, glória a Deus. Mais 30 anos de provas, de provações, de deserto, de pessoas que vão se levantar, pessoas que vão estar do meu lado, pessoas que vão dar as costas, pessoas que quizás eu vou achar que era para andar comigo, de repente também não vão ser, mas Deus está preparando para tudo isso, Ele tem me preparado para isso. Então, assim, por isso que vem gente, sai gente, vem chegando gente nova na minha vida, na nossa vida, na minha história. Glória a Deus, é assim, né? O próprio Senhor Jesus, ele não era uma moedinha de ouro, sabe, para agradar a todo mundo. Tem muitas pessoas que abandonaram ele. Quando mais ele precisava, abandonaram Jesus. O próprio Pedro, ele negou Jesus. No momento que Jesus mais precisava da amizade de Pedro. E Pedro, que era amigo de Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes. Claro, Pedro se arrependeu depois. Glória a Deus, Deus restaurou ele. Né? O Judas, o amigo dele, tipo, o amado que está sentado do lado dele, que molhava o pão com ele. Judas traiu ele com um beijo. Traiu Jesus, cara. Então, se me traem a mim, a César, se me negam a mim, glória a Deus, né? Eu não sou Jesus, eu não sou perfeito. Eu mereço, no caso. Jesus não merecia, mas eu mereço. Jesus não merecia, porque Jesus era perfeito. Jesus obedeceu em tudo ao Pai. Ele cumpriu a lei, ele cumpriu a palavra completamente. E não tem ninguém que faça isso. Se você quiser me trair ou me negar, se levantar contra mim, me perseguir, glória a Deus. Amém. Amém. Que venham mais provas para mim. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Tudo que eu sofrer por causa de Cristo é lucro. E tudo que eu sofrer por causa do meu pecado não é lucro. É porque realmente eu mereço. Mas se é por causa de Cristo é lucro. É ganância, como dizem em espanhol, né? Então, gente, nesses 30 anos, dou glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo agradecimento, toda fama é para o Senhor. Né? Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor me sustentou. Até aqui
Glória a Jesus, né? Obrigado ao Espírito Santo, que ele continue a se revelar, que ele continue a falar, que ele continue a se mostrar mais ainda para mim, de forma mais clara, para que não venha me deixar enganar e que para que Deus me use para abrir os olhos espirituais daqueles que estão cegos espirituais, que acham que não estão cegos, porque tem gente que acha que não está cego, tem gente que ainda acha que tem a revelação, mas não a tem. E isso é muito sério. Não tem. Porque estão cegos espirituais. E somente quem abre os olhos, quem faz cair essas escamas, é o Ruá, é o Espírito de Deus, é o poder de Cristo Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar vidas. Escuta muito bem. O Evangelho é o poder de Deus para salvação a todo aquele que crê. É isso que é o Evangelho. É isso que eu prego. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu libero para a tua vida em nome de Cristo. É isso que eu profetizo sobre a tua vida. O poder de Deus para salvar vidas. Poder de Deus para salvar vidas. Eu profetizo o poder de Deus para que você salve vidas. Eu libero o poder de Deus para que você salve vidas com o teu ministério. Eu libero o poder de Deus. Eu profetizo o poder de Deus em nome de Yeshua. E eu sei que Deus respalda a sua palavra. Eu sei que Deus respalda os seus profetas em nome de Cristo. Então, eu dou graças a Deus e graças a vocês também, né? Que têm me acompanhado, que estão aí sempre comigo, orando por mim. Obrigado àquele que está orando por mim. Amigos, irmãos, pastores, família, obrigado por orar por mim. Continuem orando por mim, porque cada vez a porta está cada vez mais estreita. Orem por mim para que Deus me dê cada dia mais força no Espírito. Orem pela minha família, orem pelo meu matrimônio, orem pelos meus estudos de medicina, orem pelo ministério, para que Deus abra portas. Orem por mim, em nome de Jesus. Ora, por favor, eu peço oração, porque eu dependo de Deus. E se Deus está na tua vida, então eu dependo de você, meu irmão. Se Deus está na tua vida, eu dependo de você. Se o Espírito de Deus está na tua vida, eu dependo do Espírito de Deus. Então, ora por mim. Em nome de Cristo, que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê entendimento, que Deus te abra os olhos, que Deus te dê discernimento espiritual, para que você discerna o que é bom e o agradável a Deus. Amém? Em nome de Cristo, e não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Presta muita atenção. Fica ligado com o Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Dependa da voz de Deus. Dependa da voz de Deus que você busca na tua intimidade, no teu quarto ou no mato. Dependa daquela voz do Espírito Santo de Deus confirmada na sua palavra, na Bíblia. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aprenda a discernir as vozes que falam aos teus ouvidos. Aprenda a discernir quando é Deus, quando é o Espírito Santo, quando é o homem, quando é o teu próprio coração e quando é Satanás influenciando a tua mente. Que o Senhor repreenda ele em nome de Yeshua. Amém? E que Deus venha te dar paz, prosperidade abundante. Amém? Obrigado por aquele que está sempre aí ligado, em nome de Jesus. Obrigado por aqueles que também estão em contra de mim. Obrigado porque vocês me fortalecem e me motivam para continuar me fortalecendo em Cristo Jesus, né? Em nome de Jesus, glória a Deus, porque a minha caminhada e a caminhada dos filhos de Deus não vai ser fácil, porque Deus sempre vai permitir que se levantem pessoas cristãs da tua casa, da tua família, não cristãs também, até o próprio inferno, na tua história, na minha história, para tratar, para polir o meu caráter, para polir o teu caráter, para tratar contigo, para tratar com você, para te fazer crescer e amadurecer, para que você se agarre mais de Deus. Então não deixe que Deus venha usar uma enfermidade para você se aproximar de Deus. Não deixe que Ele venha tocar o teu corpo para que você venha se lembrar dele, do teu chamado. Não deixe que Ele venha não deixe que Ele venha quase te matar para que você volte para os braços do Pai. Volta agora. Busca o Senhor enquanto Ele pode ser achado, porque vai chegar um tempo, gente, vai chegar um tempo em que você vai querer buscar, você vai querer ouvir a Deus, você vai querer ouvir palavras proféticas, você vai querer ouvir a voz do Espírito Santo, você vai querer ouvir a palavra de verdade, você não vai escutar, você não vai ouvir por nenhum lugar, nem por sonhos,
por nenhum lugar. Então buscai ao Senhor enquanto é tempo. E eu creio que estamos no tempo onde ainda nós, onde ainda você e eu podemos buscar a Deus e nos encontrar com Ele. Então busca o Senhor enquanto é tempo. Chegai-vos a mim, disse o profeta. Chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. É isso que diz a palavra de Deus. Vamos nos aproximar, vamos nos achegar a Deus para que Ele mesmo se achegue a nós, em nome de Cristo Jesus. Né? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É um tempo de arrependimento. É um tempo de colocar na mesa os teus podres, os teus pecados e pedir perdão, sim. Tempo de perdão. Porque o tempo de Elu, o mês de Elu, é um tempo de preparação. E no tempo de preparação você tem que preparar o teu coração, a tua vida santificada, consagrada, limpa, purificada diante de Deus e para Deus, para receber o que Deus tem na sua mão para ti e para mim. Em nome de Jesus. Não é qualquer coisa. Não é liturgia religiosa. É Deus. É Deus. É Deus mesmo. Então, assim, antes que Deus me formasse no ventre da minha mãe, Joana Mariela Figueira, né? Ele já tinha me chamado para ser profeta. E nesses 30 anos eu tenho descoberto realmente. A minha vida tem sido uma vida de profeta. Um profeta sofredor. O profeta que não sofre não é profeta. Né? O profeta que não é tratado não é profeta. Foi tratado Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Malaquias. Nossa, gente. Quanto mais eu não vou ser tratado nessa geração corrompida. Que Deus guarde meu coração. É isso que eu peço para Deus. É isso que eu peço. Deus guarda meu coração, guarda minha mente, guarda minha vida, para não me afastar de ti. Em meu coração guardei, ó Deus, a tua palavra, para não pecar contra ti. Né? Salmo 119, 11. Então, gente, esse é um pouquinho de essa pequena resenha, essa pequena mensagem sobre esses 30 anos em Cristo Jesus. Que Deus me dê a honra, que Deus me dê a graça de viver mais 30 anos. Que Deus continue me ensinando a saber usar as armas que Ele colocou na minha vida. Que Deus me dê sabedoria, autoridade, revelação, unção para saber usar as armas que Deus me deu. Em nome de Jesus. E que Deus também te dê essa sabedoria, esse poder, essa autoridade, para que você saiba como usar o que Deus tem colocado na tua mão, na tua vida e na tua história. Para que você possa impactar e tocar outras vidas com aquilo que Deus derramou na tua vida. Em nome de Cristo Jesus e para a glória de Cristo Jesus. Amém? Boa tarde. Que o shalom de Deus esteja sobre a tua vida, que nada te falte, que nada se quebre, né? Que sempre tenha abundância de tudo. Amém? Em tudo. Em nome de Jesus. Assim que eu desejo para ti, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, uma boa semana para você. E espero que Deus me permita compartilhar mais um pouco sobre estes 30 anos em Cristo Jesus, no meu mês aniversário, que é este mês de setembro. Amém? Glória a Deus.